Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicados a você e sua família por meio deste culto coletivo, deste momento solene de celebração a Deus que nós estamos iniciando nesse momento. É momento de voltarmos os nossos corações, ouvidos e mentes aquilo que Deus quer nos comunicar por meio deste culto para o nosso bem maior, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Deus quer tratar conosco neste culto. Culto também é momento de relacionamento, de diálogo com Deus. Aqui nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Portanto, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Vamos iniciar este culto derramando nossos corações aos pés do Senhor Jesus através do nosso momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor a nossa oração, a nossa causa, também o nosso agradecimento, na certeza de que Deus nos ouve, se importa conosco e tem o melhor para cada um de nós. E nós vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Virgínia. Oremos ao Senhor, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada, Jesus, por mais uma vez poder, Senhor, estar na Tua presença, Deus. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelas Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas, o Teu poder sobre nós, Senhor. Deus, obrigada pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor infinito às nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por cada momento que passamos, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar abençoando-nos, Pai, continuar a nos abençoar. Continuar a abençoar aqueles que clamam a Ti neste momento, Deus, aqueles que carecem das Tuas misericórdias, Senhor, do Teu amor. Senhor, eu te peço, Deus, pelos trabalhadores, Senhor, dos hospitais, que estão, Senhor, na linha de frente, Senhor, desse momento que estamos passando, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, agindo, guardando, livrando, repreendendo de todo o mal, Pai. Te peço, Senhor, por cada vida, Senhor, que Deus está carecendo de Ti, Senhor. Deus, te pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, entendimento, que o Senhor possa estar à frente, Senhor, nas nossas vidas, em tudo que formos fazer, Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde. Que o Senhor abençoe a cada família, Senhor, a cada pessoa desse momento, Pai. Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor. Toma, Deus, os enfermos nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Deus, em nome de Jesus, a cada um que precisa, que carece de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, em textos muito ricos que se encontra lá na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 6 e também o capítulo 2, versículos 11 e 12, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Salmo 121, versos 1 e 2 nos diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e a terra. É nele que nos refugiamos, é nesse Deus poderoso que nos guarda, que nos protege em meio às tempestades que vêm nos assolar, em meio às lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. Ele tem sido o nosso guarda, o guarda fiel, o guarda de Israel. É isso que nós vamos estar cantando neste momento, lugar seguro. Temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha, durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha, durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém. Glória a Deus. Não importa o que nós estamos enfrentando, a palavra de Deus nos garante que tudo nessa vida passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. De fato, nós estamos comprovando isso dia após dia. A palavra do Senhor, ela permanece, ela é nosso escudo e é nela que nos agarramos, é nela que nos seguramos. É ela que nos dá a certeza de que o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez. Agora é tempo de lermos a Bíblia e refletirmos no recado que o Senhor tem a nos trazer através da mensagem que teremos a seguir. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor já nos falou até o presente momento. Por cada instrução, comunicado, exortação que o Senhor nos trouxe na letra dos cânticos, na Tua palavra que foi lida, pelo diálogo que o Senhor nos permitiu estabelecer por meio da oração. E agora, Pai, quando estaremos lendo mais uma vez a Tua palavra, nós queremos ouvir somente a voz do Senhor. E para isso, ó Deus, te suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, corações e ouvidos sensíveis para entender, acatar e colocar em prática a vontade do Senhor em nossa vida, entendendo que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. É por isso que oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E queridos, para a nossa reflexão dessa noite, nós estaremos lendo um versículo muito breve, mas que tem sempre um significado muito profundo para cada um de nós por ser a palavra de Deus. Esse versículo se encontra em Mateus 3, versículo 8. Abra sua Bíblia ou nos acompanhe na leitura de Mateus 3, versículo 8. Este versículo estará aparecendo em sua tela. E nós vamos refletir nesse versículo a partir do tema tempo de levar a sério. Tempo de levar a sério. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Tempo de levar a sério. Não sei como era na sua infância no tocante à disciplina, mas na minha infância e na de muita gente que eu conheço, havia o tempo de falar e o tempo de se corrigir. As palavras naquela época tinham um certo limite, e nós meio que tínhamos uma certa percepção de quando o tempo das palavras estavam chegando ao fim, e quando isso acontecia, os mais sábios davam um tempo em suas bagunças, reviam suas atitudes e baixavam a bola, a fim de não entrarem na correção mais severa. Já os menos sábios acabavam sendo corrigidos pela famigerada varinha da disciplina. O nosso relacionamento com Deus também não é muito diferente. Em Números 14, versículo 18, diz duas coisas muito importantes. Primeiro diz que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, mas também diz que ele não inocenta o culpado. E assim como acontecia com muitos em sua infância, Deus tem o tempo de falar, de alertar, de chamar ao arrependimento, mas Deus também tem o seu tempo de corrigir. É sábio aquele que sabe discernir o momento em que o tempo do aviso está se acabando, para se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento, a fim de que o seu relacionamento com Deus seja de bênção e não de correção. Bem sabemos que nem toda dificuldade que passamos é castigo de Deus, tenho certeza disso. Mas há sim algumas coisas que Deus permite para nos corrigir. O livro de Apocalipse é muito interessante. Ele começa com as cartas às 7 igrejas, falando do que estava certo e o que deveria ser corrigido sem demora. Depois passa a falar ao mundo em geral o que precisava ser mudado, ou seja, o juízo começa pela casa de Deus. Quando a igreja se arrepende, muda, também experimenta um avivamento vindo do céu. O mundo todo colhe as suas bênçãos, mas a igreja precisa tomar essa iniciativa. Não é novidade que nós estamos vivendo tempos difíceis. O mundo todo ainda está sendo assolado por uma pandemia. Estamos vendo famílias com o coração dilacerado por despedidas inesperadas e a sociedade segue temerosa. Entendemos ainda que Deus está no controle do mundo, da história. E se tudo isso está acontecendo é porque Deus permitiu. A correção está em pauta. É tempo de revermos algumas coisas. É tempo de fazermos uma autoanálise pessoal e coletiva. Pedir perdão por nós e pela nossa nação. Estamos prestes a entrar em um ano novo, e se tem um ano novo em que queremos coisas novas, diferente do que vivemos no ano que finda, esse é o ano de 2021. Mas esse novo deve começar por nós. Tem muita coisa errada acontecendo no mundo, irmãos. E isso dentro e fora da igreja. Portanto, a mudança, o avivamento precisa começar em nós. É tempo de levar a sério. Por isso, nessa mensagem, vamos refletir sobre algumas coisas que estão precisando muito mudar, a começar em nós, para que, pela misericórdia de Deus, tenhamos um ano diferente em 2021. Em primeiro lugar, a primeira coisa que precisa muito mudar é a banalização do sagrado. O espírito pós-moderno tem levado muitos, inclusive crentes, a banalização do sagrado. A banalização das coisas de Deus, das coisas sérias perante os olhos de Deus. Milhares de pessoas entram pelos umbrais da igreja evangélica, mas continuam prisioneiras de suas crendices e seus pecados. Tem nome de crente, cacuete de crente, mas não tem vida de santidade. Em vez de serem instruídos na verdade, são alimentados por toda sorte de misticismos estranhos à igreja, estranhas às escrituras. Em vez de crescerem no conhecimento e na graça de Cristo, estamos vendo se levantar uma geração cada vez mais analfabeta de Bíblia. E já quase pronta a substituir a Bíblia por suas ideologias político-culturais dentro da igreja. Estamos vendo muita gente equivocada em sua interpretação bíblica, achando que Ele é Senhor e que Deus é seu servo.
Ele determina, ele não aceita, ele declara, se Deus me ama mesmo, tem que fazer isso e aquilo. Não é mais a vontade de Deus que deve ser feita na terra, mas a vontade do homem no céu. Estamos vendo uma geração se levantar com a ideia de que o cristianismo é antropocêntrico. O culto tem que lhe agradar, Deus tem que lhe agradar, a liderança da igreja tem que lhe agradar, ele tem que sair da igreja satisfeito. Ele dá nota para quem pregou, para quem tocou, para quem cantou, para quem dirigiu. Tem gente com a ideia equivocada de que igreja é um show de calouros. Tudo tem que girar ao redor das escolhas e gostos e preferências do homem. O bem-estar do homem e não a glória de Deus tornou-se o foco central. É a teologia do homem no centro. Há uma inversão de valores espirituais e doutrinárias em tudo isso que precisa ser mudado. Precisa ser mudado para que nós possamos entrar em 2021 de forma diferente. Nesse contexto, a mensagem também precisa agradar o auditório. Ela deve ser resultado de uma pesquisa de mercado para saber o que atrai o povo. O ouvinte é quem decide o que quer ouvir. O sermão deixou de ser a voz de Deus para ser preferência do homem. Há muitos pregadores que pregam não o que o povo precisa ouvir, mas o que o povo quer ouvir. O emotismo está tomando o lugar da verdade. A autoajuda está ocupando o lugar da mensagem de salvação. Assim, o homem não precisa de arrependimento, mas apenas de libertação ou de perdão, visto que ele não é culpado, é apenas vítima. O estado de ânimo pós-moderno está substituindo o genuíno evangelho e isso não pode acontecer. A ética procede da teologia, onde não tem doutrina bíblica sólida, não pode haver vida irrepreensível. Onde a verdade é substituída pela experiência, a igreja pode até crescer numericamente, mas se torna confusa, doente e corrompida. O povo de Deus perece quando lhe falta o conhecimento. Onde falta a palavra de Deus, o povo se corrompe. A Bíblia deve ser o nosso manual de fé e prática, nada externa a ela. A banalização do sagrado é visto e condenado claramente nas Escrituras. O profeta Malaquias denunciou com palavras claras e gritantes o desrespeito dos sacerdotes em relação à santidade do nome de Deus, do culto, do casamento e dos dízimos. A religiosidade do povo era divorciada da palavra de Deus. As coisas aconteciam. O povo vinha ao templo, o culto era celebrado, mas Deus não era honrado. Jesus condenou também a banalização do sagrado quando expulsou os vendilhões do templo. Eles queriam fazer do templo um covil de salteadores, do púlpito um balcão de negócios, do evangelho um produto de mercado e dos adoradores consumidores de seus produtos. O livro de Samuel, outro sim, denuncia esse mesmo pecado. O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, pensando que Deus estava ao lado deles, mesmo quando seus sacerdotes estavam em pecado. Porém, 4.000 israelitas caíram mortos na batalha, porque o ativismo não substitui a santidade. O povo, em vez de se arrepender, mandou buscar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Quando a arca chegou, houve júbilo entre o povo de Israel, que celebrou vigorosamente ao ponto de fazer estremecer o arraial do inimigo. Mas uma derrota ainda maior foi imposta em Israel e 30.000 soldados pereceram, os sacerdotes pereceram e a arca foi tomada pelos filisteus. Alegria e entusiasmo sem verdade, sem santidade, não nos livra dos desastres. Rituais pomposos, sem vida de obediência, não agradam a Deus. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Deus não aceita nosso culto, nem nossas ofertas quando Ele rejeita a nossa vida. É tempo de examinarmos a nós mesmos e nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Em segundo lugar, a segunda coisa que precisa muito mudar é a relativização dos valores morais, éticos e espirituais. Nossa geração está se acostumando com a ideia de que a verdade é subjetiva e de que cada um tem a sua própria. Para ser mais preciso, nossa geração parece descrer da verdade.
Cada um tem a sua experiência, cada um decide o que é bom, cada um escolhe o que mais lhe agrada e ninguém pode interferir nas suas escolhas. Vivemos num mundo plural, com muitas ideias, conceitos, valores e ideologias. A ética é privativa, ou seja, eu faço minhas escolhas e ninguém tem o direito de dizer se elas são certas ou erradas. Até porque as pessoas estão confusas sobre a linha divisória que separa o certo e o errado. Nesse emaranhado de ideias, as pessoas que são confrontadas em sua forma de pensar ou agir respondem de imediato: isso não tem nada a ver. Qual é a filosofia que está por trás dessa frase? O famoso não tem nada a ver. O que ela significa? O que ela induz? Primeiro, ela empurra as pessoas incautas para um conformismo cego com as aberrações ditadas pelo mundo. O mundo é um sistema que não leva em conta a verdade de Deus, irmãos. O mundo tem a sua própria maneira de ver a vida. O mundo jaz no maligno e o maligno é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ser amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. Amar o mundo é desprezar a Deus. Conformar-se com o mundo é inconformar-se com Deus. Precisamos deixar isso bem claro. O mundo escarnece dos princípios da palavra de Deus. De acordo com os ditames do mundo, uma pessoa pode ser infiel ao seu cônjuge. Os jovens podem ter relações íntimas antes do casamento. As pessoas podem entupir suas mentes com filmes indecentes. A homossexualidade é apenas mais uma opção legítima. A renúncia de bebidas e drogas, o respeito aos pais, a liderança de sua igreja, as autoridades constituídas, a palavra de Deus, é tudo relativo. Como é que o mundo vai melhorar com o ser humano pensando assim? O relativismo moral e ético de nossos dias enfraquece na mente dos crentes a ideia do certo e do errado. Ela induz as pessoas a pensarem que não existe uma verdade absoluta e que cada um pode fazer suas opções, ainda que na contramão do bom senso, da lógica e da verdade, ainda assim não está em desacordo com os princípios de Deus. Meus irmãos, precisamos entender que existe luz e trevas, santo e profano, certo e errado, verdade e mentira. O crente precisa posicionar-se. Ele não pode conformar-se com o erro, ele não pode ser um seguidor da mentira, ele é filho da luz, ele precisa repudiar as obras do mal, ele não pode ser massa de manobra nem produto do meio. O crente não pode ficar em cima do muro. Precisamos ter a nossa identidade cristã bem definida. Bem definida. O relativismo apaga no coração do crente a ideia da santidade de Deus, ou melhor, a doutrina da santidade de Deus. Deus é santo e não pode contemplar o mal. Deus é luz e não tem comunhão com as trevas. Deus abomina o pecado. Ele exerceu juízo contra o pecado e demonstrou infinito amor pelo pecador ao mandar seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Amar o pecado é ultrajar o sangue de Cristo. Deleitar-se no pecado é uma ofensa ao amor de Deus. Viver no pecado é colocar-se debaixo do juízo de Deus. Tentar agradar a Deus e ao mundo, procurando explorar o melhor das duas realidades, é enganar-se a si mesmo. Deus não inocenta o culpado. Ele é fogo consumidor contra aqueles que, embora professam conhecê-lo, tapam os ouvidos aos princípios da sua palavra. Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Em vez de nos curvarmos ao relativismo moral de nossos dias, devemos nos submeter à eterna e infalível palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, é tempo de avivamento. É tempo de avivamento. Os grandes avivamentos aconteceram em tempos de crise. Quando o homem esgota seus recursos, reconhece sua falência e clama pelo socorro divino, Deus restaura a sua sorte. Quando os pecadores se humilham e choram pelos seus pecados, é que Deus envia do céu a sua cura. Quando todas as esperanças terrenas sofrem um colapso, é que Deus manifesta poderosamente, trazendo restauração para o seu povo. Mesmo quando o povo de Deus perde sua vitalidade espiritual, se torna como um vale de ossos secos, sem alegria, sem entusiasmo com a prática do cristianismo autêntico, Deus sopra sobre ele o seu sopro do Espírito e levanta-o
como um exército poderoso. Nenhuma crise pode superar a capacidade divina de intervir na vida do seu povo. Mesmo que o mundo olhe para a igreja com desdém, com ceticismo, diagnosticando sua crise, descrendo de sua restauração, Deus pode derramar sobre ela o poder do seu Espírito e fazer dela uma agência poderosa do céu na terra. O avivamento põe a igreja de pé em tempos de desânimo, põe a igreja em marcha em tempos de cansaço e põe a igreja na intimidade de Deus em tempos de corrupção e impiedade. O avivamento é uma ação soberana de Deus e não resultado do esforço humano. O homem não pode produzir avivamento, o avivamento não pode ser agendado, programado, nem domesticado pelo homem. A maior necessidade da igreja hoje é de um genuíno avivamento produzido pela palavra de Deus em nossas vidas. Antes de a igreja convocar o mundo a se arrepender, ela precisa estar quebrantada. Quando o povo de Deus se humilha, ora, se converte de seus maus caminhos, é que Deus intervém sarando a sua terra. A obra de Deus não pode ser realizada na força da carne. Não basta a nós, como igreja, ter uma boa organização, uma estrutura sólida, uma equipe docente bem qualificada. Precisamos, sobretudo, do poder do Espírito Santo. Não é suficiente apenas termos doutrinas corretas, ortodoxas. Precisamos do poder do Espírito Santo revestido dessa doutrina. A igreja precisa do poder de Deus para impactar o mundo. A palavra de Deus precisa ser a verdade em nossa boca, precisa ser praticada em nossa vida, precisa ser adornada pelo nosso exemplo. Quando o poder do Espírito de Deus arde na vida da igreja, o entulho do pecado é queimado, uma sede de santidade explode em seu meio, a comunhão com os irmãos é restaurada, e uma profunda inquietude em relação aos perdidos leva a igreja a uma evangelização vigorosa. Que Deus nos encha do poder do Espírito Santo para vencer o mal, renunciar ao pecado, viver em santidade e que assim venha um tempo de refrigério da parte de Deus para a nossa alma, de modo que o ano de 2021 seja um ano diferenciado, marcado pelo agir de Deus em nosso meio, pela transformação, avivamento e progresso que Ele há de operar em nós e através de nós. Que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro
escuridão.